Fala, galerinha. Eu tava querendo gravar esse vídeo já tem um tempo, mas por alguns motivos aí de logística demorou um pouquinho, mas vamos lá. Esse vídeo, galera, eu vou contar para vocês o estudo de caso de um dos meus alunos que eu peguei para montar a planilha de treino dele. É, por motivos de descrição aí mesmo, até a pedido do aluno, eu não vou mencionar nomes aqui, nem qual prova que ele realizou, mas com a autorização dele, ele me liberou para eu passar para vocês como que foi o treinamento e os resultados que ele obteve. Então, acho que para nós aí que somos dessa área de preparação física aí, o mais importante é isso, é saber o perfil aí do atleta, do aluno e como atingir os resultados que a gente precisa atingir em determinado tempo. Então, galera, esse aluno ia fazer uma prova física da polícia. Ele me procurou lá em dezembro, porque ele precisava atingir algumas marcas. É, a prova tinha uma parte eliminatória, né? Que ele tinha que fazer de alguns exercícios, e uma parte classificatória. A gente estava mais preocupado com a parte classificatória, onde ele teria que realizar 400 metros de natação num tempo bom, fazer o máximo de abdominais remador ali, no período de tempo também, o máximo de repetições de barra na força, né? Prova da polícia, já conhecem como que é o padrão da barra, é bem diferente do padrão do cross, o máximo de repetições também, e 12 minutos de corrida na pista, a maior quantidade de metros possíveis. A gente iniciou nosso treinamento no dia, mais ou menos ali no dia 12 de 12 de 2022, e a prova tinha previsão para o final de março ali de 2023. Então a gente tinha um tempo considerável para treinar. Esse aluno, ele tinha um histórico de natação e polo aquático, então eu sabia que a parte de natação ali tinha até uma parte de flutuação na parte eliminatório, eu sabia que ia ser mais tranquilo para vocês, isso é alguma coisa que para ele isso é uma coisa que pega para algumas pessoas. Eu sabia que a natação também ia ser mais tranquilo. Então a gente iniciou com um plano de fazer a natação somente 2 vezes por semana e fazer alguns testes ali em janeiro, dependendo do resultado, ele poderia reduzir isso para uma vez por semana só. Então a gente começou lá mais ou menos no dia 7 do 12, ele fez um teste, fez os 400 metros em 7:12 e em janeiro a gente fez um outro teste, a gente viu que ele estava com um tempo bom, então a gente falou, olha, não precisa fazer mais 2 vezes por semana, vamos fazer essa natação somente uma vez por semana. E foi bom, foi suficiente, no dia da prova ele conseguiu realizar os 400 metros em 6:43, foi um tempo muito impressionante aí, ele conseguiu nota máxima nessa prova, poucas pessoas no dia do concurso lá conseguiram realizar nesse tempo. Os abdominais, a gente não fez um trabalho muito específico no início da programação, ele fez os treinos de cross lá do nosso box, então ele fazia um pouco de core, pelo menos 2, 3 vezes por semana, mas não fez nada específico. A gente começou um trabalho específico mais ou menos em fevereiro. No dia da prova ele fez 51 repetições, uma nota de 7,5, não foi uma nota tão boa, mas ele comentou comigo que o pessoal estava muito criterioso ali na hora de contar as repetições. Isso às vezes acontece, né? Dependendo do concurso, quem que está ali validando a prova. E a nota dele, apesar de não ter sido das melhores, 7/10, assim, não é tão bom, mas você pensa, mas se comparado com as outras pessoas que realizaram no mesmo dia, ficou mais ou menos ali na média. Justamente porque o pessoal estava muito criterioso ali na hora, então não foi algo que jogou ele para baixo. As barras, a gente iniciou com 2 sessões de treino por semana de barra. A gente começou com uma progressão de 4 séries de máximo de repetições, com 2 minutos de pausa, alternando num dia da semana com a pegada pronada e num dia da semana com a pegada supinada. Mais ou menos no dia 12 ali, ele, bem no início, ele fez 12 repetições, o máximo dele era 12 repetições, e ele viu que ele tinha mais facilidade de fazer com a pegada pronada. E eu geralmente prefiro passar com a pegada supinada para ter uma ativação maior do bíceps aí, mas como de dezembro para março não é um período tão grande assim de preparação, tem algumas coisas que eu decidi não mudar muito para ele também não perder um pouco de confiança, lidar com essas questões psicológicas também aí. Então foi uma coisa que eu vi que ele se sentiu confortável, estava tendo um resultado bom, a gente decidiu seguir com o que ele estava se sentindo melhor. Depois desse dia a gente realizou todos os treinos com pegada pronada. É, a partir do dia 26 a gente começou uma progressão de recuperação ativa. Para quem acompanha o canal, eu já passei essa progressão algumas vezes. Muitas vezes a gente vai trabalhar com, quero melhorar meu máximo de push-up, máximo de wall ball. A gente às vezes trabalha só no volume, na intensidade ali, não trabalha tanto na recuperação. Eu resolvi fazer esse teste
com esse meu aluno, e uma vez por semana a gente fazia um treino focado na recuperação da barra. Então ele fazia uma barra ali e conseguia recuperar mais rápido para a próxima, para ver se utilizando essa abordagem ele iria conseguir fazer mais repetições. Então a gente começou com essa progressão, 5 séries de máximo de repetições de barra pegada pronada, 10 segundos executando. Ele saía da barra e imediatamente pegava o PVC e fazia 50 segundos de remada curvada, até errado aqui, o mais lento possível. Então ele fazia essa remada, deixa eu até alterar aqui que está me dando um pouco de toque. Mas vamos lá. É, Então ele fazia 50 segundos de remada curvada o mais lento possível. E não tinha descanso entre uma série e outra. Terminava os 50 segundos, ele voltava para a barra e fazia os 10 segundos mais máximo de repetições possíveis. Essa sequência, galera, é um pouco análoga aí ao que a gente faz quando faz um treino de sprint e volta recuperando ativo no trote, sem ter um descanso, uma pausa passiva entre um e outro. A gente optou por uma pausa ativa. Com a ideia de justamente atingir aí as fibras lentas e ver se a gente consegue trabalhar nessas fibras lentas também. Essa progressão a gente iniciou somente com PVC, mais ou menos após um mês aí, um mês e meio, a gente colocou 1 quilinho no PVC, depois 2 quilinhos para dificultar a recuperação. Então não alterei o tempo que ele fazia o máximo de repetições. Eu fui dificultando a recuperação dele para ver se essa recuperação melhorava. A gente teve resultados muito legais aí com a barra, mantendo essa sequência. Uma vez por semana, 4 séries, o máximo de repetições, com um descanso passivo de 2 minutos, e uma vez por semana, um treino com foco na recuperação ativa. A gente conseguiu, no dia da prova, ele fez 23 barras, então ele teve aí um ganho muito forte aí desse movimento. De mais ou menos em 4 meses, ele saiu de 12 repetições máximas para 23 repetições máximas. E assim, foi no dia da prova, com uma pessoa validando ali, então a gente viu que foi um resultado muito interessante. Corrida, vamos lá. Como que foi a nossa abordagem com a corrida? A gente começou, a primeira coisa que eu fiz com ele foi o teste de 1.600, teste de 400, para conhecer o perfil desse meu aluno. É um teste aí clássico, se você nunca ouviu falar desse teste, dá uma olhada aí no nosso canal, ou me pede mais informações que eu passo para vocês como fazer esse teste. Mas a gente basicamente pegou os resultados do teste, jogou na nossa planilha. De novo, se precisar da planilha, eu mando para vocês aí, para descobrir o coeficiente de fadiga desse meu aluno. A ideia é saber qual que é a diferença de uma prova mais anaeróbica versus uma prova mais aeróbica, como que é esse coeficiente de redução da velocidade desse aluno. A referência que a gente tem é que se esse coeficiente para atletas aí de cross, tá? Para pessoas da corrida, isso é uma outra referência. Para atletas de cross, a referência que a gente tem, se esse coeficiente está dando maior do que 21%, essa pessoa precisa de treinos de resistência, treinos longos, treinos de endurance. Se esse coeficiente está dando menor do que 21%, essa pessoa precisa de treinos de velocidade, treinos de sprint, treinos curtos. Então a gente fez esse teste com ele, viu que ele precisava de mais treinos de velocidade. E é isso aqui foram as primeiras 4 semanas. Eu iniciei com 2 treinos de corrida por semana, porque eu queria ver como é que ele ia reagir. Às vezes a gente bota a pessoa para correr 3, 4 vezes, se ela não tem um histórico de corrida, aí ela começa a sentir muita dor. E como o nosso tempo era relativamente curto, eu não queria que em momento nenhum ele parasse. Então a gente começou, primeira sessão, 8 séries de 200 metros com descanso de 2 minutos, 4 séries de 400 metros com descanso de 2 minutos e meio. Um treino com o objetivo de trabalhar aí o VO2 máximo dele. E na outra sessão a gente fazia um treino, 4 séries de 800 metros com descanso de 1 minuto, com o objetivo de trabalhar aí o limiar de lactato. Ele fez aí esses treinos utilizando um relógio Garmin, então ele corria e conseguia marcar por conta própria. Pelo menos eu não sei onde vocês estão aqui, mas em Belo Horizonte, onde eu estou, é muito difícil achar uma pista, um lugar onde a metragem seja muito certinha. Então, ainda bem que ele tinha esse relógio para ajudar. É, Um pouco dessa progressão aqui, galera, esses primeiros treinos, eu fui aumentando esse volume inicialmente. Então, a gente começou aumentando esse número de séries. Vocês veem aqui que a gente começa com 8, 8, 8, depois vai para 9 séries. Eu aumentei isso até chegar a 10, se eu não me engano, 10, 12 séries aí dessa progressão. Então, eu fiz uma progressão linear de volume aí nessa sessão de treino.
É, a segunda sessão, eu variava um pouco mais esses estímulos, dava um estímulo de limiar, um estímulo de é, resistência de velocidade. Então, passei 10 séries de 30 segundos, sprints máximos, ele tentando segurar essa velocidade o maior tempo possível nesses 30 segundos, com uma pausa grande de 2 minutos e meio. 4 séries de 800, depois sprints máximos. E na partir da quarta semana, eu quis acrescentar um dia de semana de treino dele de corrida. A gente começou a colocar um longão, 40 minutos, num pace muito leve, e ele iria anotar para mim qual foi a distância percorrida. Mas a gente sabe que as coisas não acontecem sempre como a gente quer. No meio dessa progressão, ele começou a sentir muita dor na canela nos treinos longos. Eu achei até estranho, né? Porque ele, para mim, tinha um perfil de ser um atleta de resistência, que ia aguentar treinos longos mais tranquilos, ia sofrer nos treinos de velocidade. Mas mesmo assim, nos treinos longos, ele começou a sentir uma dor na canela que estava até impedindo ele de continuar treinando. O que que a gente fez? A gente fez uma redução no volume de treino, tive que reduzir, dar um passo para trás, principalmente nos treinos longos. A gente ficou um tempão sem fazer treinos muito longos. E passei alguns educativos para ver se ele melhorava a coordenação e um exercício bem específico aí para trabalhar o tibial. Aqui são alguns exercícios que eu passei, se você tiver alguma dúvida também pode entrar em contato comigo. Mas a gente passou esse exercício para ver se ajudava nessa questão da canela. Depois disso aqui, são os nossos treinos, a semana 5 a semana 11. Vocês veem que eu continuei aquela progressão que eu mencionei aqui, ó. De 9, 5 séries, 9, 5, passamos para 10, 6, 10, 6. Teve alguns treinos que a gente precisou alterar, porque ele viajou, né? Ele viajou uma semana, não conseguiu fazer todos os treinos. Quem trabalha aí com pessoas que... é, na vida real a gente sabe, né, gente, que a gente planilha, mas tem que fazer as alterações de acordo com o que vai acontecendo. A gente continuou com os treinos aqui de limiar de lactato, de resistência e velocidade, e os longões, os treinos mais longos eu tive que reduzir. Então a gente trocou o treino dele longo por mais um treino de velocidade. Então o que que eu fiz? Quando ele começou a sentir essa dor, a gente teve que trocar esse treino, eu acrescentei um treino de recuperação ativa. Ele fazia 4 séries de 400 metros num pace forte, com 400 metros num pace muito fácil, sem descanso entre as séries. Então, coloquei aqui um treino ainda mais curto, um treino intervalado com uma recuperação ativa, porque nos treinos mais longos ele estava sentindo muita dor. Então, foi uma forma de eu conseguir colocar um volume aí para ele, sem colocar uma pausa passiva, porque todos os outros treinos de velocidade tinham uma pausa passiva. Foi uma forma que eu pensei de colocar um volume aí para ele, sem colocar um tempo muito grande, porque ele estava sentindo dor em treinos muito longos. A gente continuou com essa progressão, depois eu fui reduzindo o volume, a gente começou acrescentando ali o volume, 9, 10, 7, depois eu fui reduzindo esse volume para 8, porque quando foi chegando mais próximo da prova, né, do dia da prova, eu fiz aquela progressão básica de subir e descer o volume. A gente começou a subir nesse volume até ele conseguir tolerar volumes mais altos. Quando foi chegando mais próximo da competição, eu fui reduzindo esse volume, mas tentando manter intensidades cada vez mais altas. Então, a gente utilizando aquele conceito básico, né, da interdependência de volume e intensidade, a gente fez esse cruzamento aí. Próximo do teste lá, eu queria ter uma noção de como que ele estava, então a gente fez um teste bem específico de 12 minutos, a maior distância possível. Eu queria que ele sentisse como que seria no dia fazer os 2 minutos. A gente fez isso uma vez, é, 2 vezes. Ele sentiu um pouco assim, não estava muito confiante, não estava achando que ia conseguir muito bem. Eu não coloquei isso depois, coloquei só os treinos de velocidade dele e reduzi bastante o volume para ele conseguisse chegar mais descansado. Então, bem próximo aí, faltando 2 semanas, a gente reduziu muito o volume, é, até pela metade, assim, da metragem que ele estava percorrendo, mas eu tentei manter as intensidades altas. Por quê? Eu não queria que ele chegasse cansado para o dia da prova. Eu sabia que a corrida ia ser uma das últimas coisas, então ele já ia ter que fazer todas as outras coisas, a natação, o abdominal, a barra. Então a gente não queria que ele chegasse com nenhuma fadiga acumulada aí dos treinos para fazer a prova. No dia da prova, ele conseguiu fazer 2.700 metros. Foi a última coisa que ele fez, o sol estava muito forte. Mas ele ficou feliz, ele ficou bem feliz com o resultado, foi suficiente para ele ir muito bem. Dos 12 participantes no concurso lá, ele terminou em terceiro lugar. Então, assim, para a gente foi uma vitória, a gente conseguiu o que a gente queria. Um resumo aqui dos resultados dele, galera. Ele fez a natação em 6,43,
nota 10 aqui nota máxima do concurso. Abdominal 51 repetições, 7,5, barra 23, 9,25 e a corrida 2,700, nota 7,5. Então a gente conseguiu atingir o nosso resultado, a gente ficou muito feliz. É, Era muito legal a gente passar esses estudos de caso aí, porque são pessoas reais, vivendo situações reais aí, que eu imagino que vocês também vão passar. Se precisar de qualquer ajuda, qualquer referência aí que eu passei, se você não pegou, alguma referência científica aí sobre por que que eu prescrevi daquela forma, ou uma referência mais prática das planilhas do CRIS ali que eu passei também, se vocês quiserem, eu estou à disposição, a gente está aqui para isso, e vamos seguir aí compartilhando conhecimentos nessa área aí. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Só mandar mensagem para mim lá no Telegram, a gente está utilizando mais lá, beleza? Então, qualquer coisa, estamos aí. Um abraço.